Pessoal, dando continuidade à última palestra do dia, né? Antes do almoço, para a gente retornar. A segurança do Debian, por Samuel Henrique. Obrigado, Daniel. Obrigado, muito obrigado por virem para a minha palestra. A segurança do Debian é um tópico muito abrangente, né? Então, na verdade, eu vou focar mais na questão de correção de falhas de segurança no Debian. Esse vai ser o foco da palestra, mas esse assunto por si só também é muito abrangente, então o título ficou A Segurança do Debian. Para vocês me conhecerem, o meu nome é Samuel Henrique, eu sou desenvolvedor Debian desde 2018 e tudo que eu faço no Debian é como um voluntário no meu tempo livre, eu não sou remunerado para fazer isso. Eu sou um dos membros gerenciadores do time de ferramentas de segurança, sou o Debian Security Tools Packaging Team, é um time que empacota ferramentas de segurança no Debian. Eu mantenho alguns outros pacotes fora disso, curl, rsync, shellcheck, por aí vai. Trabalho com mentoria no programa de mentoria do Debian Brasil. E no meu trabalho, eu sou Senior System Development Engineer, a AWS. Eu trabalho com o Amazon Linux, que é uma distribuição baseada no Fedora, no time de segurança da distribuição. As minhas sociais são SamuelOPH, todos os lugares, e eu tenho o site samueloph.dev. Os slides dessa palestra estão no meu site, em samueloph.dev/slides. Se vocês quiserem baixar e acompanhar por aí, eu acho que talvez alguns slides vão ficar um pouco difícil de ler aqui pelo tamanho, a luminosidade. No começo da palestra, então, eu vou falar sobre o que são CVEs, ou CVEs, dependendo da pronúncia que você quiser fazer. Eu vou falar CVEs e vou comentar sobre o suporte do Debian. É fundamental entender o que o Debian promete em termos de suporte. E aí eu vou entrar na parte de análise, correção e distribuição da correção dessas CVEs. Aí mais para o final ali eu vou dar algumas dicas do que você pode fazer para investigar você mesmo alguma coisa e chamar atenção para alguns equívocos comuns. Existem muitos casos comuns onde uma descrição da CVE ou da CVE vai falar alguma coisa e o usuário vai ler, o gerenciador do sistema vai ler e vai entender de maneira errada. E aí umas boas práticas ali no final. Boas práticas simples, porém muito importantes. Como eu mencionei, segurança é muito abrangente, então eu queria pelo menos reconhecer aqui que tem algumas das outras áreas de segurança. Você tem a parte de infraestrutura do Debian, onde você vai definir quais servidores você tem e fazer a parte operacional ali dele, né, de atualização, de gerenciamento. Tem a questão da governança, onde você vai definir uma política de, por exemplo, quem pode acessar o que dentro desses servidores da infraestrutura do Debian, com que frequência você vai fazer updates. Do ponto de vista de pacotes, você pode unir a ingestão, a construção e distribuição de pacotes como uma coisa só. Sempre vai depender, no final do dia, de qual que é o seu threat model, o seu modelo de ameaças, como que você vai fazer a análise, mas geralmente essas três coisas dá para colocar junto, onde o principal risco vai ser o da integridade. Você quer garantir que um pacote que um desenvolvedor Debian preparou, ele chega até o usuário final sem ser corrompido por uma máquina do meio, machine in the middle ataque. Não foi corrompido. Questão de resposta a incidentes também, o que você faz quando alguma coisa dá muito errado, o caso do XZ, o backdoor do XZ, né? E por último, o tópico que realmente vou falar aqui, como que a gente lida com falhas de segurança nos pacotes oficiais do Debian. Para poder falar disso, é necessário falar sobre o que são CVEs. Em 99, o Mitre, que é uma espécie de ONG, é uma instituição sem fins lucrativos, é estadunidense, ela é bancada pelo governo estadunidense, ela criou um programa chamado Programa CVE. CVE significa Vulnerabilidades e Exposições Comuns, em português. E a principal coisa que esse programa provê é a parte da coordenação para anúncio de falhas de segurança. Em termos mais concretos, eles gerenciam e disponibilizam IDs, CVE IDs,
onde esses IDs identificam uma falha de segurança. Do mesmo modo que as pessoas têm um CPF no Brasil, e esse CPF não muda independente do estado em que você nasceu ou criou seu CPF, a CVID vai ser uma ID que não muda independente do sistema que sofre com essa falha de segurança. A partir disso, a gente consegue fazer uma coordenação de análise e correção entre entidades afetadas. Então, uma certa CVID vai ser a mesma no Debian e vai ser a mesma no Fedora, no OpenSUSE, no Red Hat, por aí vai. Fica muito mais fácil de coordenar as coisas. Esse banco de dados de falhas de segurança, ele é público e qualquer pessoa pode pedir uma ID para alguma falha que ela encontrou. Claro que existe um processo ali, você vai procurar para quem você vai pedir, mas ela permite que qualquer pessoa possa pedir, é um sistema distribuído, existem várias entidades em jogo ali. E, além disso, você tem outras instituições que vão agregar informações a essas CVIDs, a esses identificadores de falhas de segurança. O mais conhecido de todos é o NVD, que é do NIST. Essa é um órgão do governo americano, estadunidense, e eles vão criar scores e severidades para as falhas de segurança. Então, eles têm um mecanismo chamado de CVSS, onde você define propriedades de uma falha de segurança, como, por exemplo, qual que é o vetor de ataque, rede local, rede vizinha. Você define qual que é a complexidade de exploração daquela falha de segurança, qual que é o impacto da falha de segurança, confidencialidade, integridade, avaliabilidade. E a partir dessas propriedades, tem uma função matemática que você usa que vai te dar um score de 0 a 10. E a partir desse score, você tem uma severidade que vai ser baixa, média, alta ou crítica. Isso é muito importante porque existem várias instituições ao redor do mundo que se baseiam nessa severidade para definir as suas políticas de atualização. Por exemplo, correções, falhas de segurança críticas devem ser corrigidas em 7 dias. Só estou dando um exemplo. Muitas empresas ou instituições têm esses requisitos. Então, quando sai um score, uma severidade do NIST, eles sabem que aquilo tem que ser corrigido em 7 dias. Além disso, tem também as análises das distribuições. É onde o Debian, por exemplo, é uma delas, vai fazer uma análise dessa CVI para definir se afeta alguma coisa do Debian ou não, e daí publica no seu próprio website. E todas as distribuições sérias vão ter um website onde elas publicam o resultado da sua análise para aquela CVI. No slide eu coloquei um exemplo ali, temos o exemplo do Debian e do Amazon Linux, que é onde eu trabalho e onde eu faço meu trabalho voluntário. Uma outra coisa o meu timer não estava rodando. Uma outra coisa muito importante que o programa CV provê é o conceito de Common Weakness Enumeration. Seria uma enumeração de fraquezas, numa tradução literal do negócio, onde ele classifica tipos de falhas de segurança. E é muito completo esse banco de dados, extremamente completo. E essa é uma coisa muito bacana do programa CV, porque a partir disso você pode entrar no site deles e ver, por exemplo, para um use after free, vão ter exemplos de código demonstrando o user after free acontecendo. E junto disso vai ter uma explicação e vão ter uma lista de CVEs que são causadas pelo use after free. Isso é muito bacana e CVEs muitas vezes são causadas por mais de uma coisa também, então uma CV pode ter mais de CWE. O link que eu coloquei aqui, ele joga para uma página que lista os 25 CWEs mais vistos em 2024. Então é muito bacana para você ver como está a tendência aí das vulnerabilidades. Existem alternativas ao programa CVE, a CVID. Uma muito importante mencionar é o do GitHub, que é o GHSA. O GitHub acabou se tornando uma ferramenta muito central no desenvolvimento de software e ele integra muito bem com esse conceito do advisory do GitHub e de CVEs. Por exemplo, se você comentar uma CVE no GitHub, ele já vira um link automaticamente. E se você clica lá, você já cai numa página do GitHub dando informações sobre aquela CVE. Além de serem muito ágeis, o GitHub é muito ágil para criar um item de alguma vulnerabilidade. Você não tem um delay. Por volta de 2000, eu quero dizer, eu imagino que seja 2015, 16 a 2021,
houve um fork do programa CVEs, chamado DWF, Distributed Weakness Filling. Esse fork surgiu porque o Mitre não estava respondendo a tempo para criar novas CVEs. Você enviava um e-mail pedindo uma CVE e ela levaria meses ou você nunca ia ter uma resposta. Um pessoal da Red Hat criou esse projeto e eles começaram a usar o mesmo ID. Então, o ID que é CVE, hífen ano, hífen alguma coisa, era usado ainda pelo DWF, só que eles começavam a partir do número 100 mil ou 1 milhão, eu acho que era 100 mil. O pessoal do Mitre ficou muito bravo com isso e houveram algumas repercussões, esse projeto caiu em desuso e, para aquele momento, a situação do Mitre melhorou um pouco. Você tem bancos de dados que vêm de linguagem de programação, o Rust, o Golang tem seus próprios sites de advisories, e eles, como eles têm um controle total sobre a informação, eles conseguem botar dados que são legíveis por máquina, como por exemplo, no caso do Golang, quais símbolos são afetados pela vulnerabilidade. E daí, por causa dessa informação, você consegue gerar quais versões são afetadas, e daí você estende isso para quais dependências Golang são afetadas. Isso sem pensar em distribuição Linux, isso é GNU Linux. Isso é só do ponto de vista de Golang. Na maioria dos casos, esses advisories alternativos vão ter um correspondente no CVE. Na maioria dos casos. Não é sempre. Alguns casos você tem um advisory de linguagem de programação que vai virar uma CVE daqui a uma semana, 2 semanas. Então, você tem que conseguir trabalhar com vulnerabilidades que não são CVIDs. E o Debian faz isso. O Debian não fica preso a CVIDs. Mas aqui nessa palestra eu vou usar o termo CVID meio que genérico para vulnerabilidades. Não necessariamente uma ID de CVI. Você tem entidades geopolíticas que têm seus próprios bancos de dados. Japão, China, Rússia, Europa. Nenhuma delas chega perto da unanimidade através da indústria, da influência que é o CVID. Então elas existem, mas você provavelmente não vai lidar com nenhuma delas. Beleza, então o que o Debian promete para o usuário? Quando há uma release stable do Debian, o time de segurança promete 3 anos de suporte a partir daquela data. 3 anos é o suficiente para você usar o suporte inteiro, fazer o upgrade para a próxima versão stable, porque o Debian faz uma release stable a cada 2 anos. Tendo 3 anos aqui, você tem um overlap de 1 ano ainda para você fazer esse upgrade. Se você passar disso, o time de LTS provê mais 2 anos, sendo 5 no total. Então, por 5 anos você tem suporte de segurança sem ter que alterar nada no seu sistema. É só atualizar. Se passou disso, aí entra em jogo um time chamado ELTS, que vai prover mais 5 anos. O ELTS ele é especial, porque ele é provido por uma empresa chamada Friction, inclusive está patrocinando o evento, no tier mais alto, nosso, ouro, muito bom. E essa empresa é formada por desenvolvedores Debian, então, embora ela não seja parte oficial do projeto Debian, é altamente confiável. Para você usar esses 5 anos extra, você precisa apontar o seu source list para o repositório da Friction, que é um repositório externo, e ele é financiado pelos clientes da Friction, embora eles disponibilizem de graça para todo mundo. Então você pode usar, você vai ter suporte de 10 anos, mas a recomendação é que se você precisa disso, que você contribui de maneira financeira para garantir que isso continue acontecendo. Isso é uma coisa muito massa para o Debian, suporte de 10 anos para updates de segurança. 10 anos é mais ou menos, é um padrão, podemos dizer, de suporte para distribuições estilo Enterprise. O diferencial é que no Debian é de graça, você não precisa pagar por isso. Na wiki do ELTS tem essa tabela muito legal que facilita a visualização de em que estado de suporte se encontra cada uma das releases antigas. E você pode ver que o Debian 8 Jesse, que foi lançado em 2015, ainda é suportado hoje. Você pode, se você usar o repositório da Friction, você vai pegar os updates de segurança. E o Bullseye está com o time de LTS e o Bookworm está com o time de segurança. Eu acho que, na verdade, o Bullseye eu acho que ainda está no meio entre os dois. Ainda está segurança e LTS. Beleza. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho mais na parte prática. Já sabemos que o Debian tem suporte de 10 anos. Vamos entender o que acontece por baixo do capô ali, né, na parte de análise.
O Debian tem um sistema que constantemente importa dados do banco de dados do Mitre, então está constantemente recebendo updates das civis que estão sendo criadas. Ele também importa de outras fontes, então o RustSec, o Golang, e é necessário fazer uma análise manual para entender se isso afeta o Debian ou não. O time de segurança vai constantemente fazer essa análise, e essa análise envolve basicamente, é uma análise muito divertida de fazer, eu super recomendo. Envolve ler sobre o que é essa vulnerabilidade. Se existe uma correção, você analisa a correção. E a partir daí você tem que fazer uma investigação no código-fonte e entender desde quando ela está lá. Você tenta identificar o que a gente chama de breaking commit, que é o commit que introduziu a vulnerabilidade. Quando você identifica isso, por consequência, você agora sabe quais são as versões afetadas. Você sabe que começa na versão X, termina na Y. E baseado nisso, você olha e volta para o Debian e olha, ok, a gente shipa alguma dessas versões, todas essas que shipam aqui, agora eu analiso se elas são afetadas. Vão ter casos em que você só vai ser afetado se você buildar com alguma flag específica, porque essa falha de segurança pode estar numa feature do projeto e o Debian não build essa feature. Então, nesse caso, não vai ter afetado. Pode acontecer que uma build flag de hardening ela mitigue a falha de segurança também. Isso é um pouco mais raro. Geralmente o hardening ele não mitiga totalmente a segurança, ele vai mitigar o impacto dessa falha de segurança. Ele vai reduzir o impacto, mas você ainda vai ter um DOS, possivelmente um crash, geralmente. Para ter uma ideia aqui de números, né, no ano passado houveram 40.009, mais ou menos, um pouquinho mais que isso, civis publicadas. É um trabalho constante, sendo feito fim de semana, fora da hora de trabalho. Você pode acompanhar, é tudo público. Tem um repositório do Security Tracker, onde você acompanha esse trabalho sendo feito. Se você vê os commits acontecendo lá. E esse repositório do Security Tracker é usado para gerar um site onde a gente publica de uma maneira mais legível para pessoas essas análises. Então, para um usuário final, você só vai olhar para o site mesmo. Se você quiser contribuir, você olha para o repositório que está no Salsa. Para o LTS, há um Security Tracker separado, devido à natureza do suporte à LTS, é a outra empresa. Eles fazem um outro site, que é o que está no slide aqui, e nesse outro site você vai ver a análise para as releases mais antigas. No site, que é o Security Tracker, você consegue ver quais versões são afetadas e se tem alguma correção que foi feita. Eu deixei a parte mais legal como último item do slide, que é a questão do embargo. Existem processos de embargo para publicação de falhas de segurança, e esse processo consiste basicamente em ter um grupo seleto de pessoas que vão ficar sabendo dessa falha de segurança antes que o público geral saiba, e esse grupo seleto vai ser responsável por coordenar a correção nos seus sistemas, de tal modo que vai ser concordado uma data X, e nessa data X vai ser publicado os detalhes da falha de segurança. Nesse meio tempo, as pessoas que estão nesse grupo seleto, confidencial, elas vão deixar tudo pronto para quando for anunciada a falha de segurança, a correção já está no ar. A hora que o usuário vê que tem uma falha muito grave, já instala, já está pronto. Às vezes o sistema já instalou até. Existe mais de um processo espalhado por aí, porque não é algo coordenado, mas isso acontece constantemente. Tem embargo rolando o tempo todo, as pessoas envolvidas não podem contar para ninguém. No Debian nós temos duas pessoas que participam do grupo, o grupo mais famoso que tem duas pessoas do time de segurança. Dependendo da situação, elas vão enviar esses dados para o mantenedor do pacote no Debian. E aí o mantenedor vai ficar sabendo também, para preparar a correção. Eu costumo receber para o curl costuma fazer embargo uma vez a cada 3 meses. Eu recebo um e-mail do time de segurança, é tudo encriptado. E a gente coordena ali como que a gente vai lidar. A gente pode decidir corrigir mais tarde, por exemplo, se não for tão grave. Outro caso muito recente, muito famoso, foi o backdoor do XZ, que foi uma das piores coisas que já aconteceu, uma das mais interessantes também, foi um ataque muito sofisticado. O backdoor do XZ foi avisado na lista de embargo e foi concordado que iria ser colocado um embargo de um dia. Então foi em cima da hora mesmo, porque não dava para esperar, mas esse um dia foi tempo suficiente para o Debian e o Fedora, que eram os principais alvos, prepararem as correções e quando foi anunciado já estava tudo no ar a correção.
O tracker se parece assim. Essa é a parte que talvez não dê para quem está mais longe não vai conseguir ver, mas eu posso descrever aqui. Você vai ver na parte superior, você tem quais pacotes são suportados, quais versões de pacotes estão em cada release do Debian. Mais para baixo ele tem uma lista de problemas em aberto. Problemas aqui no contexto do Security Tracker são falhas de segurança e você vê aonde que ela está aberta, em qual release. Se você descer mais para baixo, você vai ter uma parte de problemas não importantes, então alguma CVE que foi considerada não importante, basicamente, não é grave o suficiente. E você tem CVEs corrigidas, então vai ter lá tudo que foi corrigido. Se você clicar na CVE, você cai numa outra telinha que vai mostrar mais detalhes sobre ela. Indo então para a parte de correção, o que acontece? Essa parte é importante porque causa muita confusão. Do ponto de vista de um desenvolvedor de software, essa pessoa geralmente não se importa com as versões anteriores. Ela não é obrigada a prover suporte, ela está lá desenvolvendo o seu programa, ela recebe um reporte de uma falha de segurança. O que ela faz na maioria dos casos? Ela faz uma correção e lança uma versão nova, versão 5. Um exemplo aqui, né? O Debian disponibiliza a versão 3 e a versão 4, no stable e old stable. A gente tem um impasse agora. Porque no Debian a gente não pode pegar a versão 5 e botar no stable. Vai quebrar o usuário. Esse não é o tipo de alteração que é esperada dentro do Debian stable, está fora do escopo. Pode ser que da versão 3 para 5 mudou o comportamento e vai quebrar tudo. É uma coisa que só pode acontecer entre versões major do Debian, entre o Debian 11 e o Debian 12. O que a gente faz então? A gente faz um processo chamado de backport. O backport não pode ser confundido com o repositório backports do Debian. O repositório backports do Debian não tem relação nenhuma com correção de falhas de segurança. Então, sempre que eu falar backport, eu estou falando do processo. Esse processo de backport consiste em identificar um patch mínimo que corrige essa falha de segurança. Então, eu vou lá e analiso na versão 5, as alterações foram feitas, ok, achei um commit que corrige essa falha de segurança. E agora eu modifico essa correção para ela ser aplicável na versão 3 e na versão 4. Basicamente, esse é o processo de backport. É um trabalho que pode se tornar muito complexo, é muito perigoso, tem muito risco envolvido, mas é muito legal também. E o que acontece é que a correção vai chegar no Debian pela versão 4 ainda, ou 3, qualquer que seja a versão. Nesse exemplo aqui, digamos que a correção chegaria na versão 4.0 menos. A partir do menos é a revisão Debian da versão, então seria 2 mais deb 12u2. Essa versão contém a correção, certo? Essa é uma coisa que confunde muitas pessoas, porque elas vão ler em algum lugar que a correção está na versão 5. E ela não entende que o Debian faz o backport. Toda distribuição Linux faz isso. O GNU Linux faz esse processo de backport. Dependendo da severidade da falha de segurança, o Debian vai lançar algo chamado um advisory. O advisory nada mais é do que uma notificação oficial de que algo foi corrigido. Se for grave o suficiente, o Debian vai lançar isso, e isso serve como um tipo de alerta de, opa, isso aqui é mais importante do que as CVEs no geral, eu tenho que prestar atenção nisso aqui e aplicar a correção na minha máquina o quanto antes. Dependendo do estado de suporte das releases, ele vai ter um advisory diferente. Então, o DSA, DLA, ELA. Nesse site, debian.org/security, você consegue acessar todos os advisories lançados, os DSAs, pelo menos. Esse é um exemplo de como ele se parece. Eu vou descrever o que está aqui, mas esse é um DSA de uma falha de segurança que eu ajudei a corrigir, do pacote rsync. Ele foi enviado para uma lista de e-mails e no corpo do e-mail você consegue ver o nome do pacote, quais civis foram corrigidas naquele DSA. Tem uma descrição de cada CV que foi corrigido, o suficiente para eu entender quão grave ela é. E na parte mais de baixo você vai ter exatamente qual foi a versão que corrigiu aquela falha de segurança. Além de tudo, o e-mail é assinado criptograficamente, então você tem uma garantia de que realmente veio do time de segurança do Debian. Vocês devem ter notado que eu não falei nada sobre experimental, testing e unstable ainda. E o motivo disso é que essas releases, elas são releases de desenvolvimento do Debian. O Debian não faz nenhuma promessa com relação à correção de segurança para elas. Porém, no Debian a gente faz as coisas com muito capricho e atenção aos detalhes.
Na prática, elas são corrigidas de maneira muito rápida, tanto no testing quanto no unstable. Para dar um exemplo aí, o caso do backdoor do XE foi corrigido junto no stable e no unstable. O SDSA do rsync, a correção do stable entrou no mesmo minuto que a do unstable e a gente já marcou com o time de release para eles forçarem a migração para o testing junto. Então houve um pequeno delay ali de 12 horas. Isso é muito bom. Então, embora não haja suporte oficial, ou seja, não tem nenhuma garantia, mas na prática a gente sabe que as correções são feitas com prioridade também. Inclusive, o time de segurança, em muitos casos, recomenda que a correção seja feita primeiro no unstable, para você já fazer alguns testes ali e garantir que essa correção não quebre coisas. Você tem uma cobertura de testes um pouco maior ao lançar lá. No stable e old stable, eu vou mencionar só o stable aqui, mas tudo se aplica ao old stable e por aí vai. Existem 2 lugares por onde as falhas de segurança podem ser entregadas no Debian. A mais importante é o repositório chamado Stable Security. Esse repositório vem habilitado por padrão no Debian e as correções podem chegar a qualquer momento. Não tem nenhum delay de mirror sync, pode chegar a qualquer hora do dia. As correções que têm um advisory, que são mais graves, elas vêm por esse repositório. Então, você tem um advisory, você sabe que veio pelo Stable Security, e essas aqui você vai querer prestar muita atenção e atualizar o quanto antes. As correções menos graves, elas não têm um advisory, e a gente manda elas apenas quando acontece uma nova point release do Debian. As point releases do Debian acontecem com uma cadência de 2 meses, talvez um pouco mais de 3 meses, varia, mas é uma cadência de meses, e numa point release, várias alterações que foram preparadas, então você junta ali bug fixes e correções de CVEs menos importantes, elas já tinham sido preparadas. Quando acontece a point release, a gente pega todas elas e joga para o stable. Se você quiser instalar antes, você pode habilitar um repositório chamado Stable Proposed Updates. Se você configurar esse repositório na sua máquina, você vai instalar antes. Mas aí já começa a ter um pequeno risco ali, porque se tiver alguma coisa que está quebrada, você vai estar sendo a primeira pessoa a puxar e você vai descobrir um problema. Às vezes é melhor você deixar lá, porque outras pessoas vão testando. Então, depende de onde você está instalando isso, né? No servidor de produção, não. Sua máquina desktop, eu acho que vale a pena. O Debian não corrige todas as CVEs. Existem muitas CVEs que ainda afetam o Debian. É importante falar um pouquinho sobre quais motivos existem para não corrigir CVEs. O processo de correção tem um risco inerente e no final do dia a gente não pode introduzir um risco maior ao fazer a correção, porque no final do dia você tornou pior a situação. Às vezes é uma questão de priorização, não é tão importante, falta algum voluntário, e voluntários são muito bem-vindos para esse tipo de coisa. Em outros casos, não é uma falha de segurança de verdade, existem situações onde um sistema de fuzzing descobriu que se você chamar uma função interna com esses valores, você causa um crash, um buffer overflow na aplicação, o que parece uma CVE. Aí quando você analisa de maneira mais geral, você percebe que aquele code path com aqueles parâmetros nunca pode acontecer, partindo do ponto de entrada da aplicação. Então não é uma CVE de verdade, isso acontece. Às vezes, a correção da vulnerabilidade é a remoção de uma feature inteira. O upstream percebe que alguma feature, algum módulo que ele implementou tem uma falha de segurança e ele fala, quer saber, isso aqui não pouca gente usa de qualquer jeito, ou não quero continuar mantendo, eu removi. E aí, essa é a correção. É complicado a gente botar isso no Debian Stable, porque não é o tipo de alteração que o usuário do Stable espera, que alguma feature desapareça. Então, quando isso acontece, você começa a medir o que é melhor. É melhor eu tirar essa feature, ou é melhor eu deixar lá e na próxima release o Debian é removida? Isso acontece muito comumente. Existe um último caso, em que a vulnerabilidade está apenas no código-fonte do pacote. Por exemplo, existe uma feature, o exemplo da feature, né? Existe uma feature que se você construir o pacote com ela, ele vai estar vulnerável, e o Debian não construir o pacote com essa feature. O Debian tem um problema hoje, onde a gente vai dizer que essa CVE afeta o pacote do Debian, mas isso não vai ser verdade. Tá? Isso afeta o código-fonte, e se você rebuildar o pacote, não é mais um pacote oficial do Debian, se você rebuildar e mudar as flags, vai acabar sendo afetado. Eu estimo que 20% de CVEs
que marcam como afetadas estão nessa situação. Eu fiz uma análise do container base do Debian, eu tirei 20% das CVEs, e esse problema ele está em curso de ser resolvido agora. Eu enviei uma proposta para o time de segurança 1 ano atrás, tem discussões rolando, então, quem sabe até o fim do ano a gente resolva isso, a gente vai matar 20% de civis do Debian de uma vez só, que eram falsos positivos no final do dia, de qualquer jeito. Essa é a visualização de uma CVE específica do Security Tracker do Debian, e uma das coisas mais legais que há aqui é o campo source, onde vão ter vários links para outras fontes de informação sobre essa CVE, e a partir dali você pode cair no NVD, por exemplo, outras distribuições, e por aí vai. Na parte mais do meio dessa mesma página, você vai ter quais releases do Debian ainda são afetadas, e para essa CVE em específico, você pode ver que o Bullseye não foi corrigido, está em vermelho vulnerável. Você também vai ver quais versões que causaram a correção. Então, dá para ver que no Bookworm a correção foi no Deb 12U9 do pacote. Tem uma referência a um bug também. E na parte final, existem as notas. Nas notas é onde você vai entender o que está acontecendo. No caso dessa CVE, é uma CVE do pacote curl. E ela só acontece se você build o curl com suporte a HSTS. No Bullseye, a gente não usa HSTS. Portanto, não é afetado de verdade. O código-fonte está lá, mas você não consegue explorar essa falha de segurança no Bullseye. CVEs, o jeito com que elas funcionam limita um pouco os tipos de controle que você consegue colocar sobre quem está criando o quê. Então, o que acontece, por exemplo, em 2024, a gente teve 40 mil CVEs criadas, somente 7.350 foram analisadas pelo Debian. Não é porque o Debian não conseguiu fazer ou tem algo errado. Tem muita CVE que não tem relação nenhuma com o Debian. Existe um projeto de uma agência americana, estadunidense, chamada CISA. Elas têm um projeto chamado KEV, que são vulnerabilidades conhecidas exploradas. Essa agência, ela constantemente monitora ataques, exploração de civis ao redor do mundo, e ela cataloga. Ela avisa, eu tenho evidências de que essa falha de segurança está sendo explorada. Assim como o Google também faz um trabalho muito bom nesse sentido. Em 2024, foram divulgados apenas 185 falhas de segurança sendo ativamente exploradas. O que dá aí, dessas 185, 78 claramente não tem relação nenhuma com o Debian. É coisa como Windows, dispositivo de hardware, outros projetos privativos. O que resta aí, 0,3%. Agora, isso não quer dizer que civis que não estão no KEV não sejam importantes. Elas são, e muitas precisam ser corrigidas. Mas essa relação ela é interessante e ela indica que a maioria dos civis realmente não importam. Não é esse número exato, mas dá para ter uma ideia aqui de que muitos civis não são coisa que devem preocupar alguém. Se você quiser investigar você mesmo, você deve ir para o Security Tracker, é a fonte canônica de análise sobre civis para o Debian. Se você quiser partir e abranger um pouquinho mais, eu sugiro ir no NVD do NIST, que é essa outra instituição americana. O NIST trabalha muito próximo com o MITRE, então tem um overlap ali muito grande, às vezes é fácil confundir os dois, mas o NIST, o NVD, ele vai agregar mais informações ainda a essa CVE. Você vai conseguir achar um link de uma notícia, às vezes, que fala daquela CVE. As CVEs que são muito graves, elas vão ser noticiadas rapidamente em mídias tech, e as que são muito, muito graves, elas vão ter um logotipo e um nome próprio. E isso pode ser engraçado, porque você vê uma notícia sobre uma CVE, tem nome próprio. Opa, provavelmente é meio séria. Mas tem um sentido prático por trás disso, que é essas CVEs, elas vão continuar sendo pertinentes ao longo de muitos anos, e é muito mais fácil você lembrar o nome do que o ID. Às vezes, o nome é dado também para um grupo de CV IDs, e aí, de repente, mais uma, beleza, já joga dentro desse guarda-chuva, né? Um exemplo mais comum é o Spectre da Intel, que
ainda é pertinente hoje. Ninguém lembra o CVID do Spectre, mas se você fala Spectre, beleza, já sei o que é. E elas possivelmente foram parte de um embargo. É muito provável que o Debian já sabia, o Debian já se preparou de acordo. Então, quando você vê uma notícia de uma CVI muito grave, não se desespere. Vá no Security Tracker e veja como está a situação lá. Pode ser que o Debian nunca foi afetado, pode ser que a correção já esteja lá. Pode ser que a correção já esteja lá, mas faltam umas horinhas para o site atualizar. Porque quando é muito grave, o Debian já manda na hora e o Security Tracker vai demorar um pouquinho para atualizar. Considere, se for afetado, considere fatores mitigantes. Tem muita falha de segurança que requer que você tenha uma configuração específica do software para ser vulnerável. Existe uma chance alta de que você não faça uso dessa configuração, logo você não é vulnerável. Você pode ter o pacote lá, mas você não é vulnerável. Claro, você ainda quer corrigir, porque vai que alguém vai lá e muda. Mas tem que ter esse entendimento claro do que está acontecendo na sua máquina. Existem outras falhas de segurança que só vão ser pertinentes também se você está falando de um servidor que está diretamente exposto à internet. E no caso, se você tiver um laptop, já está muito mais seguro, um desktop. Seja muito crítico com o que está escrito na descrição das CVEs. Tem muita coisa lá que é sugerida de maneira implícita que não é verdade. E temos alguns exemplos aqui. O Wireshark. Essa é uma descrição de uma CVE do Wireshark. E a descrição diz que as versões afetadas do Wireshark são entre 4.0.0 e 4.2.0. Isso quer dizer que a versão 3 não é afetada? Não, a gente não sabe. Acontece que o Wireshark não se importa com as versões que ele não suporta, mas o que, aliás, é totalmente justo, é software livre, mas está implícito aqui que elas não são afetadas e a resposta a verdade é, nós não sabemos. Se você quiser descobrir, vai no Security Tracker do Debian e veja o que está lá, porque alguém vai ter descrito o que aconteceu. Esse outro caso acontece muito e eu vejo bastante gente perguntando sobre, é uma CVE do Apache. E na descrição do CVE está escrito: os usuários são recomendados a atualizar para a versão 2.462, que corrige esse problema. Um usuário vendo isso, rodando o Debian Stable, que vai estar na versão 2.2, digamos, vai achar que precisa atualizar para essa versão. E algumas pessoas se apavoram um pouco. Às vezes a pessoa vai forçar, vai instalar um pacote de fora só para pegar essa versão, o que é muito pior. A moral da história aqui é que as correções vêm via backport. A versão não vai ser o que está escrito lá. Você tem que ver no Security Tracker o que o Debian está falando. Boas práticas, então. Use Debian. Existem muitas distribuições derivadas por aí que não fazem um trabalho muito bom de segurança. Para você lidar com segurança numa distribuição, você precisa de muitas pessoas, você precisa de muita infraestrutura. Existem distribuições derivadas que não tem nada disso e acabam causando um risco maior, porque depende, claro, não estou pensando em nenhuma específico, tá? Existem muitas derivadas boas, mas existem derivadas que vão acabar atrasando a disponibilização dessa segurança, dependendo de como elas lidam com o... Tá funcionando o microfone ainda? Teste? Ah, beleza. Dependendo de como elas lidam com... desculpa, eu me perdi. Como elas lidam com o repositório de segurança. Um pequeno problema no som aí. Próximo item, faça updates frequentes da sua máquina, especialmente se tiver um advisory. O maior risco de um usuário normal, nós todos aqui, não é uma zero day. É uma máquina que não foi atualizada em meses ou anos. É isso que vai pegar você. Então, faça a atualização, garanta que você esteja rodando o sistema atualizado também, né? O sistema suportado ainda. Preste atenção à necessidade de reinicializar a sua máquina. O apt tem uma integração que vai dizer que você precisa reiniciar certos serviços quando acontece uma correção de uma atualização de pacote. Você tem que pensar em o quanto você confia nisso, porque você pode ter um outro processo que está segurando a versão vulnerável daquele pacote em memória ainda. Então, se for algo muito grave, reinicie a máquina. Vai depender da situação. É uma análise que você tem que fazer, você tem que estar ciente desse risco. Toma um cuidado extra com pacotes não oficiais, eles não são suportados pelo Debian, qualquer coisa pode acontecer, você não sabe, não vai aparecer no Security Tracker, você não sabe se a pessoa vai corrigir, a pessoa pode botar um backdoor ali,
Então, não estou falando para não fazer. Se você precisa usar um pacote não oficial, esteja ciente dos riscos que você está introduzindo e planeje de acordo com o que você está fazendo no seu sistema. Pacotes de serviços que você não utiliza também aumentam o risco, porque aumenta a sua área de exposição, né? Vai ter, às vezes, a CVE é sobre um pacote que você nem usa e está no seu sistema, então desinstala, desativa. Mas não se preocupe em sair hackeando o apt para remover pacote. Se você usa o Debian desktop, não se preocupe em remover coisas que vêm por padrão no sistema. Isso já vai um pouquinho além do custo-benefício do negócio. Remova coisas aleatórias que você instalou no seu sistema. Não remova o pacote de língua francesa. O RM, RF, isso. Não faça isso. Resumindo, então, Security Tracker é a fonte canônica para CVEs. Vai nesse site, vê o que está dizendo lá. Se você está com alguma dúvida, tem o RC, tem a lista de e-mails do time de segurança para entrar em contato. Um pacote marcado como afetado lá não quer dizer necessariamente que o seu sistema está afetado. Claro, você vai querer corrigir, mas não entre em pânico. Se você parar para analisar mais a fundo, pode ser que você conclua que não esteja afetado. Muitas CVEs são spam, então é necessária uma cautela aí também quando você pensa em número de civis afetando o sistema. Claro que quanto mais barulho você reduzir, melhor. Mas não fique muito apavorado ao ver uma CVE no seu sistema. As correções importantes elas vêm pelo advisory e chegam pelo repositório security, o stable security. Então preste atenção para essas, especialmente, atualize o sistema. E cuidado com distribuições derivadas. Temos aí um pouquinho de tempo para perguntas. Provavelmente uns 5 minutinhos. Tem uma pergunta aqui, duas. São. Eu tenho duas. Pode dar já? Também não pode, não. É, só para entender, teve uma hora que você falou que a galera não se preocupa com as versões anteriores. E isso é o dono do código. Mas tipo assim, o uploader do Debian, ele meio que vai ser contactado e vai ter que desenrolar também. Ou ele também pode não fazer nada e chamar uma outra pessoa para fazer o update de segurança. Varia. Casos muito graves, o time de segurança vai fazer eles mesmos, nem vão falar com ninguém. Casos menos graves, eles podem contratar um mantenedor, eles vão abrir um bug. Casos menos graves ainda, eles não fazem nada. Vai aparecer no tracker do pacote que está lá, mas ninguém vai ser avisado, só se você quiser ir atrás, para os casos que não são tão graves. Antes de mais nada, parabéns pela palestra. Tem uma dúvida, certo? Geralmente, quando é publicado um CVE, basicamente tem um tempo, né, para ser publicado ali, e dependendo como você falou, tem a questão do embargo, né? Mas como o Debian trata o problema de zero days, por exemplo? Qual o problema, desculpa? Zero days. Zero days geralmente chegam via embargo no Debian e é priorizada a correção. A zero day, por definição crua, não quer dizer que é grave ou não. Mas zero day é apenas algo que está em embargo, né? Ou que não está em embargo, mas ainda não está em nenhum lugar, não é pública. Tem zero days que vão ser inúteis. Muita CV que vem por embargo não é grave, é só porque o desenvolvedor upstream ele quer ajudar as distribuições e ele faz as do curl, por exemplo. O curl não tem CV grave nos últimos 15 anos, talvez mais do que isso. Eles ainda fazem um embargo. Então, existem situações onde uma zero day não vai ser corrigida logo de cara se ela não for crítica. Mas se for crítica, vai ser urgente. Perguntas? Já estou valendo. Samuel, obrigado primeiro. Eu queria... Bem, são 3 coisas só. A primeira é te agradecer. A gente é amigo, a gente sempre hackeando juntos. Eu sei o quanto você se dedica para manter o curl atualizado e, enfim, sempre tentando entender o que está acontecendo e entrar em contato com os desenvolvedores para correções, e isso é massa, isso é muito legal. É um trabalho Muito bem obrigado. legal que você faz. A segunda coisa é só aquele ponto que você falou no outro slide de manter os pacotes sempre atualizados, né, updates frequentes. Isso. Eu acho uma pena o quão difícil ou quão não intuitivo é você
Primeiro, ter que saber que existe um serviço chamado Unattended Upgrades e que depois, mesmo você instalando ele, você ainda tem que rodar um dpackage configure, reconfigure nele para habilitar quando você... Porque se você só instalar ele, ele não vai funcionar. E isso eu acho que a gente devia ser um pouco mais proativo nisso aí e fazer ele funcionar desde o zero, por exemplo, né? Mas, enfim. Agora a pergunta mesmo, e talvez você até possa explicar se alguém não souber dessa história, mas é a história do Mitre perdendo financiamento, ou tendo a possibilidade de perder financiamento, e houve esse drama todo há um mês atrás, ou alguma coisa assim. Eu sei que eles conseguiram renovar o financiamento na última hora, mas isso para mim é um sinal vermelho de que pode acontecer de novo, e provavelmente vai acontecer de novo porque a gente sabe quem está mandando lá no, né, no É, governo deles, e você sabe assim se existiu alguma discussão interna no time de segurança do Debian sobre isso, sobre algum tipo de mitigação dessa possibilidade da gente ter um denial of service do Mitre e aí ficar às escuras no CVEs e tal, enfim. sim. É, eu vou contextualizar antes o que aconteceu e daí eu respondo. O Mitre, que tem o programa CVS, ele quase teve que parar do nada, de um dia para o outro, porque o contrato não tinha sido renovado, o que é algo que não é impressionante, considerando as coisas que estão acontecendo no governo americano, e ele é bancado pelo governo americano. De um dia para o outro, eles lançaram um anúncio falando: ó, pessoal, nosso contrato não foi renovado, a partir de amanhã, acabou. Não garantimos que nada vai continuar acontecendo. Todo mundo se apavorou, e porque eles são muito fundamentais aí no ecossistema de civis. Eles criaram, afinal, e até o fim do dia foi renovado de maneira meio que provisória, até onde eu sei, por mais 12 meses. Esse anúncio, aliás, não foi enviado publicamente, ele foi enviado para organizações que ajudam o Mitre, né, porque é um sistema distribuído, e o que eu estou falando não é confidencial, porque foi publicado, e eu não recebi essas informações de maneira confidencial. Nesse meio tempo, eu não sei o que o Debian conversou sobre isso, mas todo mundo começou a se mobilizar para pensar em alternativas, e quase que instantaneamente surgiram 3, 4 alternativas diferentes. É muito difícil saber o que vai pegar. Uma das alternativas foi criada por pessoas do board do Mitre. O Mitre é uma instituição sem fins lucrativos. Algumas pessoas que fazem parte desse programa antes, que ajudaram a criar, elas criaram um outro projeto que eu esqueci como chama agora, The CV Foundation, uma fundação de civis. Só tem um site, mas é um site falando sobre os valores, o que eles querem fazer. Outras pessoas começaram a tentar criar elas mesmas uma alternativa, porque aí entra em jogo pessoas que querem ser a pessoa que criou a alternativa, né? Então você vai ter várias pessoas, eu estou criando uma alternativa, que usem. É muito difícil saber o que vai acontecer, vai levar tempo para acontecer. Esse contrato do Mitre, essa renovação foi de mais um ano, e eu prevejo que vai ser doloroso, porque não tem como migrar de um dia para o outro, não tem como migrar de um ano para o outro. O Mitre, o que eu acho que vai acontecer, na pior das hipóteses, é que o Mitre vai ficar capengando por um tempo e um outro projeto vai surgir e a gente vai lidar com os dois em paralelo. Mas não tem como saber. E houve também a questão, né, da soberania, porque é um projeto que depende muito do governo estadunidense. Aí comentaram, tem a Rússia, tem a China, mesmo problema, né? A União Europeia, talvez um pouco melhor, mas não está definido o projeto, eles têm que criar todo o trabalho, e a questão final vai ser a questão de adoção, o que a galera vai adotar. Mais alguma pergunta? Umas perguntas? Tem uma lá atrás. Obrigado pela palestra, muito legal. Já que a gente estava falando de financiamento, né? Como é que funciona isso para o Debian? É tudo mesmo trabalho voluntário? Ou tem um funding? Ou algumas empresas por detrás? É uma ótima pergunta. O time de segurança
o Debian não paga ninguém. O time de segurança do Debian não recebe para fazer isso. Eles constantemente fazem. Algumas pessoas do time de segurança, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que o trabalho delas permite que elas façam isso em horário de trabalho. Então, indiretamente, elas são pagas. Algumas pessoas. O time de ELTS da Friction, essas pessoas recebem. Por isso que tem o financiamento da Friction. Essas são as pessoas que vão dar o suporte de 5 a 10 anos da release. Fora isso, só voluntários. Só por curiosidade, se você puder falar também. Mas um dia você falou isso pra mim, que o time de segurança são 2 pessoas. E eu achei, tipo, é o quê, homem? Mas a minha pergunta é, isso é porque você falou, precisa de ser menos pessoas, ser mais discreto, alguma coisa assim? É só o que tem de gente? Ou, tipo assim, por que é enxuto desse jeito? O time de segurança oficialmente é um time delegado pelo DPL, então o líder do projeto aponta pessoas que são parte desse time. Oficialmente esse time tem 7 ou 8 pessoas, mas se você analisa quem está fazendo as coisas, vão ser 2 pessoas. E tem pessoas da lista que eu sei que já são inativas no projeto, então está meio defasado ali. Então, 2 pessoas muito ativas no time de segurança. Possivelmente tem 3, que eu sei uma que é ativa no geral, eu só não vejo coisas. Porque tem muito trabalho que eles fazem de infraestrutura que a gente não vê também. Isso é uma coisa. Aí você tem a questão de quem do time de segurança tem acesso a embargos. Porque você não necessariamente precisa de todo mundo, né? E esses são 2. O time de segurança da EBM que tem acesso a embargos são 2. Agora, por que tem tão pouco? É um problema de recrutamento. O time de segurança funcionaria melhor com mais pessoas, mas para você entrar no time, os requisitos são muito altos. Você tem que já contribuir muita coisa para daí possivelmente entrar no time. Então acaba que tem pouca gente. Mais alguma pergunta? Perguntas? Acho que é isso, então. Muito obrigado, pessoal. Pessoal,